Muito boa tarde, canal Conhecimento é Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês hoje, certo? Vamos trazer um vídeo aqui bem polêmico, viu? Esse vai gerar repercussão e dividir opiniões, certo? Canal Conhecimento é Libertação, estudo bíblicos, tá? Vou trazer para vocês aqui hoje sobre a ressurreição do Messias, certo? E aí, o Messias ressuscitou mesmo? Não ressuscitou, certo? A cultura judaica em si, pessoal, a maioria dos judeus, eles não acreditam que ele ressuscitou, certo? Como diz a Bíblia, a palavra de Deus, né? E por que eles não acreditam nisso? Tem fundamento, né, pessoal? Por que a maioria dos judeus, né, não acredita que o Messias ressuscitou? Tanto é que eles não acreditam que ele veio ainda, né, que ele ainda virá. Por quê? Porque ainda tem muito tormento, né? E as escrituras antigas diziam que ele viria para trazer paz, certo? Mas estou aqui para destrinchar um assunto diferente para vocês. De antemão já digo para vocês, né? O Messias, ele não ressuscitou, certo? Mas vamos lá. Vou explicar para vocês o porquê que o Messias não ressuscitou. Lembrando para vocês que Messias ou Cristo significa ungido, certo? Vou ler para vocês verem aqui. No livro de Lucas, certo? Fala assim, ó, Lucas 24, que é o que? A ressurreição. Fala assim: e no primeiro dia das semanas, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Ó, ali, a pedra do sepulcro onde estava o corpo já tinha sido removida, certo? E entrando, não acharam o corpo. Elas não acharam o corpo. E aconteceu, quem que é essas, né? Se eu não me engano, pessoal, Maria de Magdala, né? Maria Madalena. E se eu não tiver enganado, se não me falha a memória, a mãe dele, ou é só Maria de Magdala, não sei. Um evangelho fala uma coisa, outra fala outra, mas tipo assim, o fundamento é o quê? É que Maria de Magdala foi, né, de madrugada no sepulcro e não encontrou o corpo, certo? E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com veste resplandecente. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Vamos lá, pessoal. Aqui no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, fala 2 varões, certo? Se eu não me engano, é no livro de Mateus, ou é João, não sei, fala de 2 anjos, certo? Então, como eu já disse para vocês que anjos é só figura de linguagem, né, na Bíblia, então era 2 varões, era 2 homens. Tem um que é mais específico, fala que um estava sentado na ponta e o outro na cabeceira, né, da onde estava o corpo, certo? E o corpo não estava lá. Beleza, certo? Aí no versículo 6 fala assim, ó: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, presta atenção, convém que o Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Espírito de Deus, certo?
não era o carnal. O carnal era só o Messias, ou seja, o ungido, o santo e o cordeiro, uma oferta de sacrifício, né? Ele não era o Filho de Deus. Ele era só digamos assim, um vaso preparado para receber o Filho de Deus, né? Que ele recebe ele no batismo para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e as boas novas, certo? E é isso aí. Então a gente tem que separar uma coisa da outra. O Filho do Homem é o Espírito e o Messias é o carnal, né? Às vezes eu vou gravar para vocês aqui e eu tenho tendência a estar misturando uma coisa com a outra, né? Mas fica bem específico. Vamos lá, certo? Convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então, quem ressuscita é o Filho do Homem, certo? E lembraram-se das suas palavras. As mulheres lembrou, né? E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, ó, aqui, ó, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvários, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu, e todo mundo sabe aqui, né, o caso. Ele vai correndo lá e tal. No versículo 13 em diante, o que acontece? Eu vou resumir para vocês aqui. Tava indo dois camaradas numa estrada pro, aldeia, para uma aldeia chamada Emaús, certo? Dois camaradas. E aí eles trocando uma ideia ali, pá, você viu o que aconteceu, né? O Messias foi crucificado e nós achou que ele ia salvar o povo, né? E não aconteceu nada e tal. E aí chega um terceiro cara, certo? Chega um terceiro cara na conversa. E aí, o que você está conversando aí? Pá, pão, né? E aí, daqui ver? E aí fala assim, ó. Fala que esses dois caras, né, estavam com os olhos fechados, ó, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são, o terceiro homem que chega, né? Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes, né? É o que eu falei para vocês, eles estavam conversando, aí chega, a Bíblia fala Jesus, né? Como a gente sabemos que a substituição do nome, né, que é Yahshua é o que é o nome do Filho de Deus, nome do Espírito de Deus, né? Então, o Espírito de Deus em outra pessoa chega e começa a conversar. E aí, o que tá? Como tá acontecendo? O que você tá trocando ideia aí? E aí eles contam a história, né? E aí lá no finalzinho, né, no versículo 25, ele fala assim, o Espírito de Deus fala assim, ó. E ele lhes disse: é nécios e tardos de coração para creres tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, basicamente o que? Ele apareceu para dois, né? E depois, mais para frente, apareceu para os discípulos. Só que, pessoal, não era o carnal, certo? O carnal. Eu vou provar para vocês dentro da Bíblia que não era o carnal que ressuscitou. Era o Espírito de Deus que ressuscita, certo? E ele incorpora em outras pessoas e volta, né, a falar com os discípulos e tal. Mas como que os discípulos não acreditam, mas creem? Por quê? Porque as palavras que vinham desses homens que tinham o Espírito de Deus eram as mesmas palavras que o Messias diziam. Vocês compreenderam?
eles conhecem por conversar, não por ele ser parecido ou ser o que ressuscitou, certo? Então vamos lá, no livro de Salmos, capítulo 16, lembra que eu falei para vocês que Salmos foi escrito por Davi, retratando o que iria acontecer com o Messias, né, no futuro, que foi um livro escrito aí, se eu não estiver enganado, na faixa de 1000 anos antes, né, da vinda do Messias. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, vocês me perdoam, certo? Salmos, lembrando mais uma vez para vocês, Davi, ele foi ungido por Samuel, certo? Com o óleo lá na testa, vocês lembram? Vocês sabem da história, certo? E naquele momento o Espírito de Deus desce. O Filho de Deus, né? O Espírito de Deus desce em Davi. E aí o Espírito de Deus passa a acompanhar Davi aonde ele vai. Então é o Espírito de Deus que traz essas revelações através de Davi. Que essas revelações dos livros de Salmo, certo? E aí, no capítulo 16 de Salmos, versículo 9, fala assim, ó: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, certo? Então ele fala assim, ó, a minha carne repousará segura. Então, pessoal, a gente vai juntando aqui, ó, o Messias, o ungido de Deus, o homem preparado para receber o Filho de Deus, o Espírito de Deus, para anunciar o Evangelho. Ele fez o papel do Cordeiro, certo? Do Antigo Testamento, né, que tinha na Páscoa que sacrificar um cordeiro sem mancha, sem doença, sem defeito, sem verruga, sem não podia ser manco, não podia ter problema. O cordeiro tinha que ser perfeito do Antigo Testamento. Quando o Messias vem, ele é a mesma coisa. Ele tinha que ser perfeito, ele não podia ter defeitos, né, nem pecados e nem mácula. Então ele fez o papel do cordeiro. E o que acontece, rapaziada? O cordeiro do Antigo Testamento não podia ficar nenhum pedaço de carne para trás. Vocês compreendem? Né? Se a família era pequena e o cordeiro fosse grande, você tinha que juntar com o seu vizinho, né, para todo mundo comer. Não podia ficar. E se ficasse, teria que ser queimado. Os restos do cordeiro teria que ser queimado. Então, se o Messias, ele veio fazer o ritual de sacrifício do cordeiro, não faz sentido ele ressuscitar corporalmente, certo? O que aconteceu? A pedra foi retirada, certo? Para quê? Tem algumas leituras que falam que os soldados que estavam vigiando a sepultura, eles fizeram como se tivesse morrido, ou seja, eles desmaiaram, né? Então eles removeram a pedra e removeram o corpo. Aqueles 2 varões que estavam ali, a função deles era o quê? Remover o corpo para um lugar seguro, que está escrito no livro de Salmos. Fala assim, ó, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Entendeu? Então eles tiraram o corpo de dentro da sepultura e levaram para um lugar que possivelmente a palavra de Deus não mostra, né? Vamos citar um porquê que isso aconteceu, né? É o que eu falei para vocês. Está escrito no livro de Salmos e sobre o ritual do cordeiro do Antigo Testamento.
certo? Não podia apodrecer, né? Não podia perder a carne. Você entendeu? Então o corpo foi tirado para um lugar seguro, levando em consideração se ele tivesse ressuscitado corporalmente, como ressuscitou Lázaro, né? Porque Lázaro tinha morrido, foi à sepultura e ele, o Messias e o Espírito de Deus, tira Lázaro da sepultura. Mas por que isso aconteceu, pessoal? Para que aquilo, né, as pessoas que estavam ali crescem na manifestação do poder de Deus. E o quão grande era o poder de Deus, tendo o poder de retirar uma pessoa morta da sepultura. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não ressuscitou, certo? E já falei para vocês que no Novo Testamento, né, onde tem as histórias que o Messias fala em si, não é sobre ele carnal, mas sim o Espírito de Deus que está nele que fala essas coisas. Então quando fala que o Filho do Homem ressuscitou, né, é o Espírito de Deus que estava no Messias, no Cordeiro. Ele foi morto, né, e ressuscitou. Ele foi morto em carne e ressuscitou. E foi, como se diz, ele entrou em outra pessoa, digamos assim, né? Ele encontrou outra pessoa, entrou nela, e levando em consideração a Bíblia, o Espírito de Deus, né? Ele pode habitar em várias pessoas diferentes, né? Depois daquilo, depois que eles encontram os discípulos, né? E aí os discípulos também passam a receber o Espírito de Deus neles em si para manifestar, né, todo o poder de Deus neles, né, e em outras pessoas, pregando a palavra. Fica aí, rapaziada, né, a explicação para vocês. O Messias, ele não ressuscitou da sepultura, certo? O corpo foi removido pelos 2 varões, né, ou os 2 anjos que estavam assentados na sepultura. A função daqueles anjos, daqueles varões que estavam ali na sepultura era o que? Remover o corpo para um lugar seguro, certo? Se ele tivesse ressuscitado em si, a idolatria em cima de um homem seria muito grande, né? Faz muita menção no sentido que, se eu não me engano, é livro de Apocalipse, né, que fala que o arcanjo Miguel e os seus anjos contendiam, né, contra Satanás e os seus anjos a respeito, Judas, a respeito do corpo de Moisés, né? Mas poderia ser um tipo assim, o inimigo usar aquele corpo para que os judeus idolatrassem Moisés, né? E Moisés seria vamos dizer assim, um deus para eles, né? Pelo que Deus fez através de Moisés, né? Então, pessoal, o Novo Testamento ele não tem a ver com o carnal em si. Ele fala do Espírito de Deus, né? Que é Yahusha, que é o Filho de Deus, né? Fica aí, espero que vocês tenham compreendido. Um vídeo bastante polêmico, né? Mas as palavras que eu trago para vocês não vêm de mim, certo? Não vêm de mim, mas vêm daquele lá de cima, certo? Até o próximo vídeo.